Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar o Prisma. Então a gente vai entrar nessa parte de relações, como construir model e mais algumas coisas que a gente vai estar vendo no decorrer dessa aula. Bora pro vídeo? Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou então te ensinar sobre o Prisma. A gente vai começar vendo como que a gente cria um model, como que a gente configura para o Prisma se comunicar com o nosso banco de dados e aí depois a gente vai ver um pouquinho sobre relações, criando aí uma réplica de um aplicativo famoso que eu vou te contar daqui a pouquinho. Fechado? Então, para a gente iniciar, eu já iniciei uma pastinha aqui, eu chamei de app, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar e vou, claro, tem que instalar o Prisma, né? Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou dar um yarn add, vou instalar o Prisma, o TypeScript, porque a gente vai estar usando ele aqui, e vou também instalar o TS Node, só para a gente não precisar ficar compilando os arquivos do TS, e também os types do Node. Vamos dar um Enter aqui, só para a gente começar as instalações, e enquanto instala, a gente não pode perder tempo, né? Então já vamos criar nossa pastinha de source. Fechado? Já criou nossa Node Modules, então tá tudo certo aí, ó. Rapidinho criou tudo pra gente. Então, bora lá. Dentro da pasta source, eu já vou deixar criado também um arquivo app.ts, que é onde a gente vai estar trabalhando, né? Que vai estar o nosso core. Fechado. E agora, como que a gente então inicia o nosso Prisma, né? O nosso objetivo aqui é sair de um aplicativo cru até um aplicativo final onde a gente pode estar inserindo então coisas lá no nosso banco, fazendo relações e por aí vai, fazendo o nosso CRUD, certo? Então, como que a gente inicia o nosso Prisma? Bom, para a gente iniciar o nosso Prisma, o que a gente precisa fazer é dar um npx prisma né, init. Esse comandinho aqui, que por sinal deu erro, vamos ver o porquê. Porque não é menos init. É npx prisma init. Opa, já comecei errando aqui no começo, mas não tem problema. Bora lá. Então, cara, o que que esse comando vai fazer? Como eu estava falando, né? Ele vai criar uma pastinha prisma para a gente e ele também criou um ponto .env. Se a gente olhar aqui dentro desse ponto .env, ele é bem simples, tá? A única coisa que ele está fazendo aqui é dizer para nós qual que é o endereço do nosso banco, certo? E aí aqui dentro de Prisma, ele tem um esquema.prisma, que a gente já vai conhecer um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Mas ele colocou duas coisas principais para a gente aqui dentro. Um generator, que é um client, ele chamou de client, botou para o nosso provider. E ele também tem um data source DB. E dentro desse data source é o nosso core. Então aqui ele está dizendo qual que é o nosso provider. Nesse caso a gente vai estar utilizando o Postgres, então tá certo, não precisa mudar nada. E a nossa URL, que ele está apontando lá para aquele nosso env. E ele está chamando o nosso database URL, certo? Então aqui o que ele está fazendo é realmente configurando o Prisma para se comunicar com o nosso banco, certo? Então nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando o Docker. Então o que eu vou fazer é dar um Docker start no meu Postgres. Fechado? Se tu não tiver o Postgres, basta tu rodar um Docker run --name. Esse aqui na verdade nem é o comando para criar um Postgres, é um comando para criar um vídeo passado aí, mas tudo bem. Eu vou deixar o link desse vídeo linkado aqui embaixo também. Mas é só dar um Docker run, não lembro agora de cabeça o nome, tu pode olhar no Google depois, mas tem um comandinho bem simples ali que tu roda para iniciar uma máquina do Postgres, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição para ficar mais fácil para ti, mas agora de cabeça realmente eu não lembro, certo? Então eu já iniciei agora aqui o meu Postgres, e aí lá dentro desse meu Postgres eu já tenho também um banco criado. Então o nome dele, eu chamo ele de Prisma. Então, se tu não tem o Postgres, o que tu vai precisar fazer é iniciar o teu Postgres ali, a tua máquina, certo? E aí depois ir lá no Postgres, entrar nesse teu banco e criar um novo banco. E daí depois a gente vai ver como botar ele aqui, certo? Então vamos lá, configurando o nosso ponto .env. O que a gente vai precisar fazer, na verdade, é mudar aqui o nosso usuário. Eu vou chamar de Postgres, que é realmente o meu usuário. A senha também, muito secreta, é Postgres, tá? Aqui o nosso localhost 5432, não precisamos mudar, é onde ele está rodando, né? E aí aqui a gente apaga esse MyDB esquema aqui e eu vou chamar ele de Prisma, que é o nome do meu banco. Fechado? Vou salvar e agora o nosso esquema já tem acesso ao meu banco. Bom, vamos lá, criando o nosso primeiro model, né? Bom, o nosso primeiro model, atire a primeira pedra aí quem nunca começou criando um model de user, certo? Então, vou criar o meu model de user aqui também, porque eu sou humano, então eu posso também, né? Então, vamos lá, model de user. Mas, calma lá, não sai por causa disso, tá? Vai ter mais coisa aí pela frente, eu já deixei lá
Já falei lá no começo que a gente vai mexer com essa parte de relação, então user pode ser que não seja o nosso único model, e não vai ser. Então já te adiantando, aguenta até o final aí porque vai ter mais models, tá? Primeiro model, user. O que que o nosso user ele vai ter? Ele vai ter um ID que vai ser uma string. E Luiz, por que que tu tá criando esse esquema dentro de esquema.prisma? Por que que tá criando esse model aqui? Não tinha que criar uma pasta de models, colocar o model lá dentro? Não, não precisa. E tá aí uma das diferenças do Prisma. Ao invés de a gente ter uma pastinha de models, uma pasta de DB, ter configuração de banco e ter aquela pasta de models que tu vai colocar teus models lá dentro, o esquema.prisma é a nossa fonte de verdade. Então aqui a gente vai guardar todos os nossos models. Então aqui tem uma linguagem, digamos assim, que o Prisma criou para a gente definir qual que é o nosso model. Então, nesse caso aqui, a gente colocou a palavrinha reservada model, definimos o nome desse nosso model, e aí a gente, então, quando quer, por exemplo, definir uma string, a gente coloca realmente string. Aqui a gente tem que colocar com letra maiúscula, né? Que é como eles definem. Number, a gente coloca como number também, entendeu? Então tem int, tem number, por aí vai. Todos os tipos estão lá na documentação, tu pode dar uma olhada lá depois. Link eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Então já tem 3 links para tu olhar aí, certo? E aí, então, continuando, né? A gente vai ter esse nosso model de user, que vai ter um ID, que vai ser uma string. Ele vai ter um name, que vai ser uma string também. Ele vai ter um email, que vai ser uma string também. E aí, esse nosso ID, não basta a gente dizer que ele é um ID string. A gente precisa utilizar esse decorator aqui de ID. Tu viu que ele estava até reinando, né? Ele estava dizendo aqui, ó, não tem um ID. Então, a gente precisa vir e colocar esse ID aqui. Só que, meu, o usuário toda vez que tem que definir um ID é chato, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que o default dele, o valor default, é um UUID, certo? E aí então a gente diz que toda vez que um usuário for criado, o ID vai ser gerado na forma de UUID totalmente automático. Eu também vou dizer que esse nosso e-mail ele vai ser único, ou seja, só vai ser possível ter um e-mail por usuário, né? E aí, aqui, provavelmente tu fez toda essa parte aqui comigo, mas deve estar bem estranho aí para ti o formato, né? E por quê? Porque aqui eu estou utilizando uma extensão do Prisma, por isso que está formatadinho, bonitinho, eu dei Command S para salvar, ele formatou aqui para mim. Então, tem uma extensão do Prisma, olha só, chamado de Prisma mesmo. Então, tu só instala ela aí, e aí aqui embaixo ó, já vai estar aqui Prisma, certo? E aí vai ficar formatadinho, bonitinho, tu já vai ver exatamente o que eu estou vendo aqui também, certo? Então, instala essa extensão. Continuando, a gente então agora já temos o nosso primeiro model, mas como que a gente sabe que esse model aqui ele foi realmente efetivado e como que ele foi criado lá dentro do banco, né? Bom, para fazer isso, a gente precisa rodar o comando de migrate. Então, yarn prisma migrate dev e --name. A gente precisa colocar essa flag. E aí a gente precisa dizer qual que é o nome dessa nossa migration. Nesse nosso caso, eu vou chamar de create user, que foi o que a gente fez. Concorda? A gente criou um usuário, então eu vou colocar bem explícito. Criamos um usuário. Fechado? Então aqui ele vai rodar a nossa migration. Aqui no meu ele deu esses erros aqui, porque o que acontece? Como eu já tinha esse banco e esse banco já estava fazendo alguns testes, eu já tenho mais algumas tabelas lá, eu já tenho mais alguns dados, então ele me disse o seguinte, cara, ó, tu vai perder os teus dados. Tem certeza? Eu falei, tenho. Então, sem problema. Eu aceitei isso, ele executou para mim e criou a nossa migration. Então, agora se a gente olhar aqui dentro dos nossos arquivos, a gente vai ver que ele criou uma pastinha de migrations e aqui dentro ele colocou o nosso create user e colocou dentro o nosso migration.sql. Então aqui nada mais é do que realmente uma migration, né, com um arquivo .sql. E aí aqui tem o nosso create table user e, enfim, padrãozeira, certo? Então, na teoria, a gente espera que o nosso usuário já foi criado lá dentro. E como que a gente vai saber isso? Bom, a gente poderia partir para o módulo que eu quero te mostrar ainda aqui dentro do Prisma, que é o Prisma Studio, mas eu vou te mostrar depois. Na verdade, o que a gente vai fazer é já sair utilizando. Então, a gente vai criar um usuário. Pode ser? Então a gente cria um usuário, depois a gente vai lá para o Prisma Studio e dá uma olhada se realmente foi criada essa nossa tabela e esse nosso usuário. Pode ser? Então vamos lá. Para ficar tudo organizado, o que eu vou fazer é criar uma pastinha chamada de controllers. E aqui dentro eu vou criar um user controller. E eu fiz isso só para realmente ficar mais organizado as coisas. Muita gente vai dizer, ah, mas tu vai utilizar a classe. Vou utilizar a classe, mas, cara, não tem problema. Tu pode usar a função, pode usar o que tu quiser, mas eu vou utilizar a classe porque eu gosto da forma como fica organizado as coisas aqui dentro. Fechado? Então, beleza. Sem preconceito. Vamos lá. Class
user controller, certo? Eu já vou dar um export default user controller. E aí aqui eu vou criar um método, eu vou chamar ele de, create, certo? E agora, como é que a gente tem acesso às coisas? Como que a gente utiliza esse model? Porque, por exemplo, se a gente estivesse utilizando o Sequelize, o TypeORM, ou enfim, qualquer outro ORM, a gente importaria aquele nosso model lá da pastinha de models, e aí a gente poderia sair utilizando, criando, fazendo o que a gente quisesse, certo? Aqui dentro do Prisma, não. Aqui dentro do Prisma, o que a gente precisa fazer é importar lá de dentro do @Prisma Client o Prisma Client. Olha só que nome bem intuitivo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável privada aqui, eu vou chamar de Prisma. E ele vai ser do tipo Prisma Client, certo? E aí eu vou botar um constructor também. E aí, quando essa nossa classe aqui ela for instanciada, eu vou dar um this.prisma, vai ser igual a new Prisma Client. Ou seja, toda vez que o cara instanciar o user controller, uma nova instância de Prisma Client vai ser criada para mim. E o Prisma Client ele é só uma classe mesmo, ele tem um constructor aqui, ele faz algumas coisas, certo? E ele tem alguns métodos também. E olha só que legal agora. Deixa eu só botar um try-cat aqui para a gente prevenir os nossos erros, certo? E aí tu já vai ver o poder que o Prisma tem e por que ele está se diferenciando tanto e a galera está falando tão bem dele. Se eu dar um this.prisma, olha só, ele tem alguns métodos que vêm lá de dentro do Prisma Client e aqui embaixo a gente tem user. E tu deve estar se perguntando, por que user? Tem relação com aquele meu model? E eu te digo que sim, tem. Olha só, ele pegou e gerou de forma totalmente dinâmica uma tipagem para esse nosso user. Então agora, para a gente lidar com aquele model de user, a gente só pega, né, dentro do nosso Prisma Client, da nossa instância, a gente pega, utiliza o nosso user e sai criando, deletando, fazer todo o CRUD. Se a gente passar o mouse aqui em cima, olha só, esse user, ele expõe métodos, né, operações para a gente realizar CRUD para o model de user, certo? E aqui ele já dá até um exemplo de como utilizar. Que legal, né? E, cara, como que ele fez isso? Quando que ele fez isso? Deixa eu te mostrar aqui. Tu viu que a gente gerou a nossa migration, certo? Depois que ele criou a nossa migration, ele rodou um comando aqui dentro do package JSON, não, do Node Modules. E ele fez isso justamente para ir lá dentro dos index.d.ts e gerar esse nosso tipo de user aqui pra gente. Legal, né? Então, se a gente clicar com command aqui dentro, a gente vai ver que, olha só, ele colocou um tipo aqui, certo? A gente vai ver que ele é do tipo user delegate, ele tem algumas coisas aqui a mais, e ele também tem, olha só, um tipo user, que é o que a gente vai estar utilizando agora mesmo. Aqui dentro do Prisma.client, ele tá exportando um tipo user, que é exatamente uma cópia do nosso banco. Então, aquele arquivo schema.prisma, ele é uma fonte de verdade do nosso banco. Então, tudo que está ali dentro está diretamente ligado ao nosso banco, entendeu? Então, ali ficou realmente uma cópia do nosso banco. Então, como eu te falei, a gente vai estar utilizando esse user, né? E por quê? Porque a gente vai pegar e vai dizer o seguinte: quando o cara for criar um usuário novo, ele precisa passar os seguintes campos: nome e e-mail, né? Então, a gente pode pegar isso daqui de dentro do nosso user. Como? Pegando data, que vai ser do tipo user. Só que, fazendo só isso não adianta. Por quê? Porque a gente está colocando que esse nosso ID ele é obrigatório. E por a gente fazer isso, a gente diz que quando o usuário for quando uma pessoa for criar um novo usuário, ele precisa passar o ID, só que a gente não quer isso. A gente quer que ele passe apenas nome e e-mail. E como que a gente faz isso aqui dentro do TypeScript? A gente tem um métodozinho do TS chamado de omit, ou seja, vamos omitir alguma informação de algum type. Então, do type de user, a gente vai omitir o ID, ou seja, a partir desse momento a gente diz, olha, a gente quer apenas nome e e-mail lá de dentro do type de user. Legal, né? Então tem mais uma coisa que talvez tu não conhecia do TypeScript. Não conhecia? Me diz aqui nos comentários. Diz aí, pô, eu não sabia disso, cara. Foi muito massa e com certeza eu vou utilizar. Fechado? Bom, continuando aqui, então, o que nós vamos fazer? This.prisma.user.create, certo? E aí, a gente vai criar, então, vamos abrir aqui. E aí, aqui ele tem duas coisas. Data, e aqui ele diz, ó, os dados necessários para criar um usuário. E o meu select, deixa eu ver o que é esse meu select. Ele seleciona dados específicos para realizar o fetch de um usuário. Isso daqui ele é utilizado para quê? Quando a gente for criar, ele vai retornar um usuário para a gente, certo? Ele vai criar aquele usuário e vai retornar para a gente.
E aí a gente pode dizer, olha, do usuário que for criado, a gente quer apenas que tu me retorne o nome. E aí ele retornaria apenas o nome. Então a gente poderia passar os dados e já passar o select. Parece muito com a parte do GraphQL lá, quando a gente faz uma mutation, né? Que a gente retorna os dados e já coloca o que a gente quer. Segue mais ou menos nessa linha. Então, continuando, vamos passar o nosso body aqui, né? O nosso body vai ter o quê? Deixa eu ver o seguinte, eu não sei se isso vai dar certo, tá? Mas deixa eu botar ponto data, que aí eu acho que dá certo sim, porque eu tô pegando tudo de dentro do data, que é do tipo user, então não tem problema. Então eu poderia fazer isso aqui sem problemas, ou se tu quiser, né, para ficar mais fácil, que tu poderia fazer o seguinte também, tu poderia botar, por exemplo, name, data.name e e-mail, data.email. Tanto faz, as duas formas vão funcionar, tá? Eu vou deixar até aqui para ver se realmente vai funcionar, mas é para funcionar. E aí aqui, se quiser, a gente pode selecionar, olha só. Posso selecionar ID, name e e-mail. Se eu quiser apenas e-mail, a gente pede para retornar dessa forma aqui. Mas eu vou deixar para ele retornar o usuário todo, certo? E aí aqui eu só vou dar, então, um return para ele me retornar esse usuário criado. E aí agora, voltando para o meu app, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que vai ser a nossa fonte de verdade. Então, async function main. E aí aqui eu vou dar vou instanciar, né, esse meu main. E aí aqui dentro desse meu main, o que eu vou fazer? Const user controller vai ser igual a new, deixa eu só botar o minúsculo, new user controller. Vou instanciar esse meu user controller. E aí, feito isso, o que vamos fazer é o seguinte. Eu vou dar um await prisma nada, user controller, botei errado aqui, prisma controller, não, vamos lá, user controller.create, agora sim. Então, vamos lá, criar o nosso primeiro usuário, né? Nome, vou botar o meu nome mesmo, e e-mail eu vou botar teste@mail.com, por exemplo. E aí aqui, na teoria, ele já tem que criar esse nosso usuário pra gente, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou dar um console.log nesse nosso user. Eu vou pegar o retorno e vou mandar ele printar no nosso console pra gente. E aí, como é que a gente roda isso, né? Bom, a gente instalou o TS Node, certo? Então, yarn TS Node source app.ts. E aí agora, vamos ver o que vai acontecer se a gente mandar rodar. Opa, retornou um usuário aqui pra gente, com um ID único que a gente não passou. Então, já criou esse dado pra gente. E aí, como que a gente pode ver isso, né? Bom, aqui dentro do Prisma, como eu falei lá no início, a gente tem o nosso Prisma Studio. Então, se eu der um yarn, ou melhor, npx Prisma Studio, ele vai abrir uma guia aqui do meu navegador. Mentira, ele abriu? Opa, tá abrindo, tá abrindo. Vamos lá que ele vai abrir. Aí, abriu aqui pra gente uma guia no localhost 5555, aonde tem um SGBD. Então esse daqui é o SGBD fornecido pelo Prisma para a gente lidar com toda a parte do nosso banco. Então a gente não precisa mais utilizar The Beaver, o Postico, nada. Então a gente pode utilizar direto tudo lá do Prisma. Legal, né? E olha só, a gente já pode ver que o nosso model de user está aqui e tem esse 1. E esse 1 é porque ele tem um dado lá dentro. Então se a gente entrar aqui dentro, olha só, o nosso user foi o que a gente acabou de criar. Eu acho que eu fechei aqui lá, mas não tem problema. Aquele usuário que a gente acabou de criar, ele está aqui dentro. Então, deu certo, o nosso model foi criado. Mas tudo bem, isso daqui parece ser simples, apesar de ser poderoso. Cara, é fantástico essa ideia de gerar os tipos dinamicamente, né? Eu não tenho nem o que falar, eu achei fantástico isso daqui realmente. Mas isso daqui tu pode achar, nossa, tá simples ainda. Tipo, isso daqui eu conseguiria, por exemplo, atingir facilmente com um type ORM. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com relações, que para mim, trabalhar com relações em ORM não é legal. Eu acho meio complexo, eu acho estranho ter que criar, por exemplo, dois models e aí criar, por exemplo, se fosse N para N, criar mais um model para estar no meio e aí, tipo, mexer com essas partes de relações, eu acho meio complexo. Então, vou te mostrar aqui no Prisma como que a gente faz essas partes de relações. E aí, tu vai me dizer, cara, realmente o negócio é doido. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma réplica do Airbnb. Então, a gente vai ter um model de user, que é quem vai alugar uma casa. A gente vai ter um model de house. E a gente vai ter um model também de booking, que é para reservar uma casa. Então, vamos lá. Aqui dentro do nosso esquema, vamos começar aqui com o nosso model de house, certo? Essa nossa casa, ela vai ter um ID, deixa eu copiar aqui de cima.
ela vai ter um title, que vai ser uma string, e vai ter uma description, que vai ser, quer dizer, uma string também. Aí, para seguir nessa linha realmente de ter as migrations tudo bonitinha, a gente criou o nosso model de house, e aí eu já vou pegar e vou executar essa migration aqui, só para se precisar voltar depois, claro que não precisaria, mas só para seguir realmente a risca como as coisas funcionam, então eu já vou executar essa minha migration só para ter esse meu model de house e as coisas separadas. Então, yarn, prisma, migrate dev, create house. Vamos executar aqui, já vai criar o nosso arquivo, já vai jogar lá para dentro do nosso tipos também, certo? Gerou o Prisma Client, olha só, dentro de Node Modules Prisma Client, ele gerou o tipo para gente. Então, tudo certo. E aí agora vamos criar então o nosso model de Booking. E o que uma reserva ela precisa? Bom, uma reserva ela precisa ter um ID, certo? Uma reserva ela precisa ter também um start date, que vai ser do tipo date time. E ele precisa ter um end date também, que vai ser do tipo date time. Só que, como a gente está trabalhando com o Postgres, eu quero utilizar o timestamp. E aí, como que eu utilizaria o timestamp, né? Bom, se a gente dá uma olhada aqui nos nossos decorators, a gente vai ter o nosso DB, que define um tipo customizado para um tipo específico, certo? Então, db.timestamp. E aqui embaixo também a gente vai estar utilizando o db.timestamp. E a gente não precisaria, na verdade, desses parênteses aqui, mas eu vou deixar que é o que o próprio Prisma sugeriu para a gente. Mas certo. E agora, vamos lá, trabalhando com a parte de relação, né? Olha só que simples. Eu vou pegar, eu vou dizer o seguinte, um usuário ele pode ter várias reservas. Então eu só venho aqui, ó, e digo que dentro de user eu vou ter um campo do tipo, ou melhor, um campo com o nome booking, e ele vai ser do tipo booking array, ou seja, é uma lista, vários. E aí agora se eu salvar, ó, minha mão tá aqui, eu não vou fazer nada, certo? Salvei, olha só de eu salvar, ele já criou automaticamente pra gente o tipo, né, os tipos aqui dentro de booking, que é a relação que a gente precisa para o nosso user. Então, sem a gente executar nenhuma linha de código, a gente já tem uma relação. Então, isso daqui é muito mágico mesmo. A gente não precisa gastar tempo mais criando arquivos de model, a gente não precisa mais criar arquivos para relação, a gente não precisa mais utilizar decorators para relação, não. A gente faz tudo aqui pelo esquema, a gente diz que relação que a gente quer e o Prisma cuida de fazer essas ligações para a gente. Isso daqui é muito da hora. E aí agora eu vou copiar a mesma ideia, vou dizer que uma casa pode ter várias reservas também. Então, vou salvar e aqui em cima, então, ele já criou também a relação para house. A única coisa que eu vou fazer é trocar aqui o H para minúsculo, assim como eu fiz com o user. Então agora, seguindo a mesma linha, vamos dar um migrate, create, booking. E aí agora ele já vai gerar os tipos, gerar a migration lá com o SQL, enfim. Fechou, já criou os tipos para nós e a gente já tem tudo que a gente precisa. Então, bora lá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Prisma Studio se atualizou. Pode ser que ele não tenha atualizado ainda. Ele não atualizou e muito provavelmente ele nem vai atualizar se eu dar um refresh na minha página. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos pausar essa instância aqui do npx Prisma Studio e vamos abrir de novo. Pode ser que ele não faz o hot reload aí. Mas olha só, agora a gente abrindo de novo, ele já mostrou aqui pra gente os nossos três models, ó, Booking, House e User. E aí tu pode ver, ó, 0, não tem nada em Booking, não tem nada em House e tem um em User. Então vamos aproveitar e vamos criar nossa casa e depois criar nossa reserva. Então vamos seguir na mesma linha aqui de User e vamos dar um copy, vamos dar um paste e vamos botar o nosso House Controller aqui dentro. Então, vamos vir aqui, vamos botar a House, certo? Vamos trocar aqui para House. Fechou. Aqui a gente pode trocar para House, certo? Deixa eu trocar aqui para House. Boa. Aqui a gente troca para House também. E aí aqui a gente não precisa mais mudar nada, porque a gente botou o .data, né? Então é só isso aqui que a gente precisa por hora. E aí eu vou copiar isso aqui também para a parte de Booking. Então eu já vou criar esse meu outro controller também para ficar tudo pronto. Então só vim aqui. Beleza. Booking Controller. Certo. Aí aqui vamos mudar para Booking. Aqui a gente precisa mudar realmente. Então, Booking. Aqui ele só não mudou o nosso controller.
Fechou, aqui ele muda para Booking e tá pronto. Agora a gente já tem o nosso controller de House e de Booking. Tudo certo por enquanto. Vamos lá, dentro do nosso app, então a gente vai instanciar esse nosso House Controller. Vamos vir aqui, House Controller, vamos botar aqui também e vamos criar a nossa casa. Só vou pegar e comentar isso daqui para não ter nenhum problema e vou deixar só esse nosso console log para a gente ver a nossa casa depois. E vamos lá, const house vai ser igual ao await house controller.create. E aí, como ele já tem os tipos para a gente, olha só, já temos o nosso title. Eu vou chamar isso daqui de... Vou botar de, por exemplo, estúdio, né? Tá muito na moda esse negócio de estúdio, então estúdio completo com escritório, né? Porque é muito comum a galera procurar escritório lá no Airbnb. Então, estúdio completo com escritório, fechou. E aí a description, estúdio com cozinha, pronto. Isso aí, tá pronto. Então, agora a gente vai dar um console log e já vamos executar isso daqui para ver o que aconteceu, né? Então, yarn test node source app.ts. Na teoria, ele é para retornar uma casa pra gente. Tá lá, criou a nossa casa. Deixa eu já copiar nesse nosso ID para a gente fazer o seguinte. Vamos aproveitar que ele já está mostrando aqui e vamos dar um const booking, certo? Booking vai ser igual a await booking controller. Deixa eu instanciar ele aqui em cima. E já vamos criar também o início da nossa reserva. A gente já tem uma casa, já temos um usuário, então esse usuário já pode entrar nessa nossa casa aqui, né? Então, await booking controller.create. E aí aqui, ele precisa de um start date, eu vou dar um new date, um end date, que eu vou botar new date, e eu vou botar 2021, 10, 30, por exemplo. Vou botar o nosso house ID, que acabou de ser criado, e o nosso user ID, eu vou pegar lá do nosso Prisma Studio. Então, deixa eu ir lá no nosso Prisma Studio, pegar, vir aqui no nosso model de user, e copiar esse nosso ID aqui. Deixa eu vir aqui e botar aqui. Então agora, se eu dar um console log nesse nosso booking aqui e rodar novamente o nosso yarn test node, a gente vai ter uma reserva também. Então a gente, de forma muito simples, criou um model de user, um model de house e um model de booking. Trabalhamos com uma relação de um para muitos e criamos os registros para esses 3 models com relação. Cara, se isso daqui não for genial, eu não sei qual que seria o verbo correto para dizer isso, porque realmente é muito simples, cara, é muito simples e muito rápido, a gente consegue fazer as coisas muito rápido. E aí, se a gente olhar agora dentro de Booking, ele vai atualizar aqui, e aí a gente já tem então a nossa reserva pronta. E a nossa casa, a mesma coisa, está aqui com o nosso dado. E aí, se a gente olhar aqui dentro de Booking, olha só, tem User, e aí aqui vai ter User e House. Mas tu pode dizer assim, cara, eu não estou contente. Eu quero ver, por exemplo, como que cria um Find All, por exemplo, como que eu encontro todas as reservas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro de Booking Controller, que é onde a gente tem a nossa relação, então aqui seria mais legal da gente ver como que as coisas funcionam, como que os populate funcionam. Então eu vou criar um método async find all, vou botar um try cat, normalzera, só vou dar um return nesse meu e aqui, e aí eu vou dar um const response, vai ser igual ao wait this ponto prisma, certo? Ponto booking, ponto find many. E aí aqui eu posso dizer o seguinte, como ele pode retornar para a gente aqueles user ID e house ID, eu não quero aquilo. Eu quero apenas que retorne house e user. Então como que eu faria isso, né? Eu poderia utilizar o select, que é aquilo que eu te mostrei antes ali. Então a gente vai dizer que a gente quer o ID, ou seja, retorne o ID, retorne o meu start date, retorne o meu end date, retorne o meu house e retorne o meu user. Mas, como a gente está trabalhando com essa parte de objetos, a gente poderia alinhar. Então, por exemplo, do meu house, eu quero que tu me retorne apenas ID e title, por exemplo. Certo? Então, eu vou te mostrar isso em ação. Olha só, vou botar aqui, ó, para me retornar apenas ID e title. E aí, a gente poderia alinhar também para user, enfim. Então, isso daqui também é uma das grandes vantagens do Prisma, a gente poder alinhar realmente qual que é a nossa resposta. A gente também esse include aqui, mas como a gente está trabalhando com select, ele não permite. Ou é o select ou é o include. Então,
É isso daqui que a gente precisa. Eu nem preciso desse const response, só fazer dessa forma aqui. E aí, então esse aqui é o nosso método de find all. E se eu vir, por exemplo, aqui dentro do nosso app, de novo, botar const bookings igual await booking controller ponto find all e botar o nosso bookings aqui e salvar, vamos executar aqui de novo, esperar um pouquinho, vamos lá, olha só, já buscou de dentro do nosso banco, então o que a gente pediu? A gente pediu start date, end date e o nosso user. E detalhe, lá de dentro de house, a gente pediu o nosso ID e o nosso title. Então, ele escutou isso, ele disse, beleza, vocês pediram só isso, eu vou mandar só isso. Tá bom. Então tá aí, ó, pronto pra gente utilizar. Legal, né? Curtisse? Então, me diz aí, conseguisse aprender o Prisma ou não? Sentisse bastante semelhança com o GraphQL, caso tu mexa com o GraphQL ou não? Que é uma curiosidade, o cara que estava dentro desse projeto aqui, que ajudou a fundar esse projeto, hoje está trabalhando com o GraphCDN, que é um CDN para mexer com o GraphQL ali. Eu não conheço muito o projeto, mas eu sei que ele está trabalhando lá dentro do GraphCDN. Então, por isso que quando a gente está trabalhando aqui dentro, a gente vê bastante semelhança com a parte do GraphQL. Tanto que, na verdade, quando o Prisma iniciou, ele está na sua versão 2, né? Mas quando ele iniciou, ele era para trabalhar realmente com essa ideia de trabalhar com GraphQL e, enfim, tem até alguns módulos aqui dentro do Prisma para lidar com GraphQL, então por isso que a gente vê bastante essa relação. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai criar, a gente pode selecionar o que a gente quer de retorno. Isso é muito legal mesmo. Mas, cara, então nesse vídeo aqui foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar o Prisma, como que a gente trabalha com relações, como que a gente trabalha com essa parte de criação, de find many, enfim. Então, se tu conseguiu realmente entender o Prisma, cara, me deixa comentado aqui embaixo. Cara, meu, adorei o Prisma e vou testar. Fechado? E beleza, se tu então curtiu, além de comentar, eu peço que tu deixe o teu like, compartilha com teus amigos. E claro, se tu não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí porque tem muita coisa massa vindo também. E se quiser entrar na comunidade, às vezes com alguma dúvida aqui desse vídeo, entra na comunidade, o link vai estar aqui na descrição. E lá tu pode estar perguntando pra gente, fiquei com dúvida referente a isso ou aquilo, ou qualquer outra coisa, pode perguntar na comunidade que a gente vai estar te respondendo. Fechado? Então, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!